O Dr. Donald Johansson, diretor do Instituto de Origens Humanas, descobriu Lucy, um suposto homem macaco, o elo perdido. A família humana e a família dos macacos divergiram e seguiram suas próprias trajetórias individuais evolutivas em separado. Não sabemos com precisão qual seria o ancestral comum a eles. Mas sabemos que parece com algo que chamamos de Ramapithecus. O Ramapithecus não passa de algo formado de um fragmento de mandíbula e vários dentes. E durante muitos e muitos anos, o Ramapithecus foi tido como sendo o nosso ancestral macaco. Porém, agora o Dr. Philbin, do Museu Yale Harbor Peabody, quando eu o entrevistei, disse: nós já encontramos cerca de 40 animais desses, alguns deles bem completos, e eles não estão numa linha direta de se tornarem homens, eles são mais como um orangotango. O Dr. Philbin de Yale, que antes dissera que o Ramapithecus era um ancestral do homem, agora sugere que ele não seja, e apesar disso, os evolucionistas continuam a citar o Ramapithecus como um elo entre o homem e o macaco. Um outro suposto elo perdido, o homem de Java, foi criado por Eugène Dubois, quando ele encontrou um fragmento de crânio típico de macaco e a 16 metros de distância encontrou um osso de perna humana. Pouco antes de morrer, Dubois confessou que ele também havia encontrado 2 crânios humanos na mesma ocasião, e admitiu que o fragmento de crânio pertenceria ou não a um suposto homem macaco. O Homem erectus é melhor conhecido como o Homem de Java. E foi nesse estágio do desenvolvimento humano que eles começaram a usar grandes machados de mão. O cérebro se expandiu em mais de 1000 cc. As proporções do corpo se desenvolveram similares às nossas. E estávamos a caminho de um desenvolvimento na escala, inclusive no caminho do ser humano moderno. Esse boato ainda é aceito pelos evolucionistas hoje em dia, e é apresentado ao público como o verdadeiro elo perdido. Se você acha que o boato do Homem de Java é inacreditável, espere até ouvir os fatos que envolvem Lucy de Johansson, esse esqueleto adulto de apenas 1,15 m que parece exatamente com um chimpanzé. Lucy foi encontrada em 1974 e às vezes eu me refiro a ela como a mulher que balançou a árvore genealógica do homem, porque ela representa para nós o mais antigo esqueleto completo que temos de qualquer ancestral humano e conhecido pelos antropólogos. Agora, essa espécie Australopithecus alforensis, representada por Lucy, é uma espécie que achamos ser a ancestral dos humanos modernos. E a importância de Lucy é que ela nos fornece uma boa ideia de como nossos ancestrais eram há alguns trilhões de anos atrás. Podemos inferir de seu esqueleto a maneira como ela andava, por exemplo. Quando examinamos sua rótula, quando examinamos sua pelvis, vemos que ela andava como você e eu, e não como um chimpanzé. Johansson disse que apesar de ser uma criatura muito parecida com um macaco, ela andava muito bem de forma ereta. O chimpanzé pigmeu de hoje em dia anda pela floresta tropical de forma ereta quase o tempo todo. Isso não prova nada. As únicas características de Lucy que dão uma pista de uma postura ereta são os joelhos e as articulações da bacia. Dr. Charles Oxner, com uma análise por computador, concluiu que as alegações de Johnson a respeito da bacia são infundadas e devemos explicar que o joelho nem foi encontrado com Lucy. Esse osso do joelho foi encontrado a mais de 1,5 km numa profundidade de mais 60 metros do que os outros ossos. Ela está mais próxima de representar aquilo que as pessoas comuns denominam de o elo perdido do que qualquer outro fóssil que tenhamos encontrado na África. Então ela tem uma importância extraordinária em termos da compreensão das fases bastante antigas da evolução humana. Richard Leake e outros agora alegam que, por sua postura, Lucy é um mosaico de 2 ou mais espécies. Isso não é engraçado. O que é engraçado é que eles afirmam que o criacionismo não é científico. O próximo na escala é o Homem Piltdown. É o caso onde um crânio humano foi colocado juntamente com uma mandíbula de orangotango para que a mandíbula pudesse parecer de alguma forma humana. Os dentes eram em serra. Acabou sendo pura fraude. O Homem de Piltdown foi uma fraude proposital e enganou os maiores evolucionistas do mundo simplesmente porque eles queriam acreditar muito que houvesse alguma prova para a teoria da evolução. O homem de Neandertal foi originalmente encontrado no Vale de Neandertal, na Alemanha. Essas criaturas, quase todas elas parecem bem modernas, porém algumas delas, umas 2 ou 3, tinham uma aparência de uma postura bastante curvada.
E 2 cientistas da Universidade Johns Hopkins foram ao museu na Europa, retiraram os ossos do museu e fizeram radiografias daqueles que tinham uma aparência bastante curvada. E, para sua surpresa, eles descobriram que esses espécimes tinham um raquitismo, ou alguma doença causada pela deficiência de vitamina C, tal como a artrite. Eles haviam reclassificado os Neandertal de uma espécie separada e os tinham colocado como Homo sapiens, o mesmo que o homem moderno. Agora, o homem de Nebraska consistiu de nada além do que um único dente. E em torno desse único dente foram feitos retratos de criaturas parecendo macacos que haviam se desenvolvido até o homem. Mais tarde descobriu-se que aquele único dente não passava do dente de um extinto suíno. E esse é o caso de como um porco fez com que um evolucionista fizesse papel de símio. Eu acho que o homem sempre foi o homem.